Olá, boa sexta-feira. Obrigado pela sua audiência. Hoje, dia 19 de maio de 2017, no ar, Boletim Primavera. O Museu Criciumense Augusto Casagrande está participando da Semana Nacional de Museus. Uma boa oportunidade para quem aprecia a cultura. Celebrando o Dia Internacional dos Museus, o Museu Augusto Casagrande está recebendo até amanhã a exposição Imigração Italiana e seu legado. A mostra integra a 15ª Semana Nacional de Museus. A data comemorativa tem o objetivo de retratar o tema Museus e Histórias Controversas. Em Criciúma, a cultura italiana foi escolhida devido à forte influência na região e itens que pertencem a várias famílias fazem parte da exposição. Para manter a cidade limpa, a administração municipal, via Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, conta com apoio de moradores e entidades que queiram aderir ao programa de adoção de praças e logradouros públicos. Ontem, 15 contratos foram assinados para o acolhimento de locais públicos. O evento ocorreu na sala de licitação da Prefeitura de Criciúma, no bairro Ceará. A delação premiada dos irmãos Batista, proprietários da JBS, caiu como uma bomba no Brasil. As acusações indicam o envolvimento do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves. O escândalo motivou populares a protestar na tarde de ontem em Criciúma. O movimento sindical do Sul Catarinense se reuniu na Praça Nereu Ramos com a intenção de se manifestar referente aos últimos acontecimentos políticos no país. Com esse noticiário de ontem, com esses fatos novos ontem, o governo está fragilizado, está enfraquecido e nós esperamos que o movimento se fortaleça, inclusive na ida a Brasília semana que vem, na tomada a Brasília. Porque o nosso maior interesse não se trata, aliás, de um interesse partidário, derrubar um presidente para colocar outro, mas o interesse de defender o direito à aposentadoria, os direitos trabalhistas do povo brasileiro. Então o governo está fragilizado, que ele não toque as reformas. Seja quem for que assumir no lugar dele, que não mexa nos nossos direitos. Esse é mais um ato que vem para reforçar a importância de pensar bem antes de ir para as urnas. E o movimento busca realmente uma eleição geral, as diretas já, para que o povo possa novamente definir o futuro do Brasil. Até onde o conhecimento nos chega no meio dessa confusão de notícias, de ontem à noite para hoje, o Temer renunciando ou sendo impeachmentado, quem assume de forma provisória é o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara tem que convocar eleições indiretas, ou seja, tem que eleger, os deputados e senadores têm que eleger alguém para fazer um mandato tampão aí, até 2018. Nós entendemos que tem que se antecipar o calendário das eleições de 2018 e levar o povo a votar e escolher um novo ou uma nova comandante para o país. E aí sim nós teremos um país talvez pacificado, mas um país e um governo que não mexa naquilo que é mais sagrado ao trabalhador brasileiro, que são os seus direitos. Esse é a nossa pauta e é esse o nosso desafio. Então a gente não vai sair das ruas enquanto não se retirar de votação a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E em meio à convulsão política vivenciada pelo país, os partidos políticos estão preocupados com a possibilidade do fundo partidário ser cortado pela metade neste ano. É que no passado o relator do orçamento colocou parte dessa verba como contingenciável, ou seja, que pode ser economizada pelo governo. O valor do fundo partidário previsto para este ano é de 819 milhões de reais, mas apenas metade desse valor deverá ser liberada para os partidos. Isso porque a outra metade o governo considera que pode ser contingenciada, ou seja, economizada. Uma das explicações para esta redução do valor é que quando o TSE informou ao governo dados sobre a economia que faria no orçamento este ano, concentrou o corte de gastos no fundo partidário, gerando um contingenciamento de 35% do dinheiro destinado às legendas. Até agora, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, manteve a possibilidade de contingenciar recursos do fundo. Os partidos estão descontentes com a medida, porque, segundo eles, pode afetar as eleições de 2018. Eles teriam que demitir pessoal, fazer correções e rever estratégias no meio do caminho para a eleição. Para algumas legendas, o momento é preocupante, pois não podem mais contar com doações privadas. Outro fator é a lei de diretrizes orçamentárias. A previsão é que o contingenciamento possa afetar os partidos nos próximos 10 anos, já que a medida diz que os gastos públicos só
podem aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. O fundo partidário teve seu maior valor em 2015, quando o senador Romero Jucá, do PMDB, foi o relator do orçamento, 867 milhões de reais. Em 2014, a verba foi de 371 milhões. Para este analista político, a redução do fundo partidário não afetará a sobrevivência dos partidos, caso seja criada uma nova etapa na relação entre candidatos e partidos. Ele não descartou a criação de um novo fundo eleitoral. Próximas eleições que não terão a contribuição superfaturada das empreiteiras, realmente vai exigir dos partidos criatividade. Vão exigir que os partidos tenham estratégias diferenciais na relação com o seu eleitor, com propostas, usar tecnologia de informação, usar muito mais as redes sociais, usar a internet, as rádios comunitárias, TVs comunitárias, diminuir o custo. Ainda tem um problema que há uma articulação muito grande nesse projeto de reforma política de criar o fundo eleitoral, que encamparia o fundo partidário e aumentaria, pelo menos na primeira versão que aí está, de quase 1 bilhão do fundo partidário para 2 bi, ou 4 bi, ou até 7 bilhões no fundo eleitoral. Então, os partidos não perdem. Haverá, claro, uma transição. Nesta terça, o relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT, propôs no seu parecer mais recente o parcelamento em até 60 meses para o pagamento de multas eleitorais de partidos políticos. O relator já havia proposto uma anistia às multas. A leitura do parecer de Vicente Cândido será na próxima semana, quando será aberto o prazo para os deputados sugerirem emendas e só então o relatório deverá ser colocado em votação. A estimativa do relator é que isso aconteça em junho. O parecer do relator prevê também a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais, além de mudanças nas regras para as doações de pessoas físicas. Em 2018, o fundo seria de 2 bilhões de reais. Batizado de Fundo de Financiamento da Democracia, seria distribuído e fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Mas existem dois impasses para essa proposta: o teto para os gastos públicos aprovado no ano passado e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que uma despesa só poderá ser criada quando já houver respectiva receita. A ideia do relator é tributar os dividendos, parte do lucro destinado aos acionistas de uma empresa. O relatório institui ainda as federações de partidos, estabelece a realização de prévias, primárias ou convenções e veda coligações nas eleições proporcionais para vereador e deputado. Em relação ao sistema eleitoral, o relator propõe um sistema de transição com lista fechada para a eleição de deputado federal, deputado estadual e vereador, no qual o eleitor vota no partido e não diretamente nos políticos. Para ele, o modelo deve valer em 2018, 2020 e 2022. A partir de 2026, Vicente Cândido sugere o sistema distrital misto, com metade dos eleitos definidos por lista fechada e metade por voto direto no candidato. O relator também propõe alterar os limites para as doações de pessoas físicas. Hoje, a pessoa física só pode doar até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição. Para Flávio Testa, a reforma política beneficiaria principalmente os parlamentares e seus partidos. Não se faz reforma de política no Brasil voltada para o interesse do cidadão, é o interesse dos partidos. Eles estão fazendo uma proposta de reforma que também não é nova, muitas coisas que estão sendo colocadas aí já tem mais de 30 anos, que vem sendo discutido e não avançam, mas agora a crise ficou muito mais aguçada, por conta da Lava Jato, do superfaturamento, que a fiscalização é muito mais rigorosa, e também de inúmeros políticos que estão envolvidos com a Lava Jato. Então agora é um jogo de sobrevivência dos grandes caciques que estão envolvidos com a Lava Jato. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.